Galera, vamos falar sobre redes sociais? Eu convidei aqui a publicitária Mariana Cruz para dar muitas dicas para você que quer criar um perfil profissional. Mariana, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. É um prazer tê-la aqui, principalmente para a gente falar desse assunto. Tem muita gente aí migrando para o digital, criando seu perfil e gera muitas dúvidas, né? Às vezes as pessoas podem ficar confusas ou até pagar alguns micos e a gente não quer isso aqui. Então, qual é o primeiro passo? Então, se eu quero criar a partir de hoje, eu crio do zero, eu posso aproveitar algum Instagram que eu tenho? Como que funciona? Bom, a gente sempre tem que ir pela vertente de que você quer um perfil profissional, você tem que ter conteúdos para disponibilizar nele. E você pode sim utilizar alguns conteúdos que já haviam sido postados no seu pessoal e com isso você ter um conteúdo de início, né? Um conteúdo inicial. E a partir disso você fazer seu próprio caderninho de anotações, né? Saber seu público, que é muito importante, segmentar eles e ter a forma exata de você fazer essa comunicação, fazer essa abordagem, falar do jeito que o seu público realmente vai entender. Isso é fundamental. Entendi. E às vezes é um desafio, né? Você falou aí, você deu muitas dicas iniciais, vamos tentar destrinchar então. Inicialmente, né? Então, como que eu vou pensar nesse conteúdo? Vamos simular aí um exemplo. A pessoa talvez ela é dona de uma loja de roupas, né? E aí, o que que eu vou postar? Com qual frequência? Como que eu vou alimentar esse G? A gente vai sempre pela vertente de que loja de roupa tem que ser conteúdos rápidos. E você tem que vender uma imagem, então nada melhor do que você se vestir bem, falar bem, adequar o seu tipo de público, né, bem segmentado, se ele é público masculino, feminino, se é unissex, e fazer essas abordagens mais naturais possíveis, ser realmente espontâneo. Isso acredito que seja o principal de tudo. Você tendo conteúdos que atinjam o seu público, que falem com o seu público, você consegue ter uma vertente maior. E a questão de postagens, é sempre bom não pecar muito pelo excesso. Postar conteúdos realmente bons, com qualidade, fotos principalmente, né, que a gente tem que priorizar isso no momento de você fazer uma divulgação do seu produto e dar uma cara visual, né, pro seu material, para ser divulgado. Exatamente, até porque tem que chamar a atenção, né? Como muita gente está na rede, então você tem que ser diferente. Sim. Então vamos fugir desse perfil aí de loja de roupas e pensar assim, eu, por exemplo, eu sou jornalista e aí eu quero criar conteúdo, eu quero, né, engajar ali meu público. Como é que eu vou descobrir quem que é meu público-alvo, o que que ele gosta? Isso é só com o tempo? Como que eu descubro isso? Iniciando, você vai fazendo, né, stories, fazer posts, né, para o feed, e você vai tendo um retorno satisfatório do seu público, né? Você tem todos os acessos ali na mão, né? Então você consegue ter todas as métricas, qual que é o seu tipo de público, se é mais masculino, se é feminino, a idade, a questão até mesmo das cidades, o Instagram tem essa função que te mostra isso, então a partir dessa semana, né, vamos dizer assim, inicial de conteúdo, você consegue traçar seus objetivos a longo prazo também, seguindo por essas vertentes, né? Entendi. E aí você falou então que é legal, é importante, né, na verdade, a pessoa não pecar pelo excesso. Sim. Então, por exemplo, eu estou produzindo conteúdo relacionado à estética. E aí eu tenho um cachorrinho, ou sei lá, eu tenho um neném, e aí eu quero postar a foto deles. Isso é legal ou é proibido? Como que funciona? Coisas muito pessoais, para um perfil profissional, não é muito bom. Vou bater de novo nessa tecla, vai muito pelo seu público. E se você não sabe ainda, é melhor você não iniciar com ele, porque para uma pessoa não gostar é muito fácil. E a pessoa que gosta, ela continua sempre ali visualizando, compartilhando e dando engajamento para o seu perfil, né? E o engajamento ele atinge várias métricas, vai desde curtida, comentário, você salvou uma imagem, naquelas pastinhas que a gente sempre tem, né, de inspirações, que é muito importante. E também a questão dos directs, né, você envia para outra pessoa, quer dizer que o seu conteúdo está sendo relevante para as pessoas, está sendo espalhado. Então, acho que seria mais nessa métrica mesmo. Fugir um pouco, pode ter alguma coisinha mais informal, né, pessoal, mas não tanto. E pode ter conteúdos que não sejam
para perfil profissional. Legal. E Mariana, outra coisa assim que gera dúvida, né? Algumas pessoas têm um perfil muito bonitinho, né? E aí elas postam assim, tudo padronizado e tal. Eu preciso ter esse perfil perfeito, né? Porque tem gente que não consegue, ou não? Assim, como que eu vou organizar para ele ficar visualmente bonito? Não sendo poluído. Informações demais, muitas imagens, textos vão brigando entre si e a pessoa não vai saber para onde que vai olhar. Então acaba que o conteúdo vai ser realmente poluído visualmente. Há aplicativos que você consegue fazer esse layout bonitinho, organizado, sem ter um custo inicial, né? Com marketing profissional mesmo. Então você consegue utilizar esses aplicativos gratuitos para fazer seu próprio conteúdo e bonito. Ok. E outra questão, você falou de texto, eu lembrei, né, das legendas mesmo. Como que a pessoa ela vai criar as hashtags e utilizá-las? Porque tem muita gente que também fica na dúvida, às vezes começa a colocar 30 mil hashtags, não sabe qual hashtag colocar. Como que funciona isso? É o tal do excesso. Hashtag, a gente tem um leve probleminha com isso na nossa profissão, né? Às vezes a pessoa pensa que ter muitas hashtags é o mais importante, mas não é. Você tem que ter, né, as hashtags específicas para o seu post, seu segmento, e com elas você consegue direcionar sua publicidade, né, sua publicação. Então, acredito que no máximo 5, 6 seja o principal, porque senão ela vai desmembrando e não vai conseguir entregar a sua publicidade para a pessoa em quantidades maiores, né, de público. Você vai criando ali um nicho, né? Em vez de afunilar, você vai criando mais traços, né? Exatamente. Então, fiquem de olho aí na hora de pensar na hashtag. Outra pergunta com relação à bio. Né? O que eu escrevo na bio é muito importante, né? Mas aí, o que eu escrevo na bio? Como pensar nisso? Tem que ser bem objetivo. Tem que colocar o assunto principal, contatos, que é bastante importante. E hoje em dia você tem as funções, né, que dá para você colocar o número de WhatsApp, site, se tiver. Então você consegue migrar tudo isso em um link. A pessoa está ali conversando, às vezes ela não quer te mandar um direct por demorar a resposta, então já migra direto para o WhatsApp. São várias vertentes que a gente consegue utilizar. É muito funcional. Sim. E uma última dúvida com relação aos stories. Como que eu devo pensar nesses stories? Quantos stories eu devo postar por dia? Se é todo dia ou não? E aí? Todos os dias seria bom, mas você tem que ter um conteúdo, né, para dar uma diferenciada. E não pode ter erro de português, se você for fazer um textinho, até mesmo para você falar, é muito importante você ter esse direcionamento, saber se posicionar. A iluminação conta muito para gravar, principalmente à noite. Então a gente tem todas as possibilidades possíveis para usar o seu benefício, né? E não pecar pelo excesso, eu sempre bato nessa tecla. Coisas demais, a pessoa vai pulando e não vai te dar o engajamento. Aí você vai falar assim, o que eu estou fazendo errado? Se eu estou fazendo tudo. Mas o tudo está sendo muito. Muito legal, Mariana. Eu adorei as dicas. E pessoal, a Mariana preparou outras dicas a respeito de fotografia para vocês arrasarem aí nas postagens de vocês. Vamos conferir? Olá, pessoal! Vamos começar com as dicas? A dica principal é limpar a lente do aparelho. O aparelho você não precisa de ter aquele de última geração, pode ser qualquer um. Você consegue fazer fotos lindas, de qualidade, apenas com algumas dicas que às vezes passam despercebidas por nós. A primeira delas, como eu já disse, é limpar as lentes. A segunda é, se você for fazer uma foto sozinha, você sempre posicionar o aparelho em algum móvel que esteja na sua altura visual. O que seria essa altura visual? Nem muito embaixo, nem muito em cima, sempre no meio termo, que aí você consegue se posicionar perante a lente e fazer fotos de vários enquadramentos e ângulos, e você pode aproveitar isso para fazer várias postagens. A terceira dica é você aproveitar a iluminação do dia. Claro que se você estiver em um ambiente que não esteja tão iluminado, você pode abrir janelas, portas, acender até mesmo a luz e
sempre você clicar na tela do celular para fazer a fotometria natural, que seria automática. Ela vai ajustar a luz do ambiente e você vai ter fotos lindas. Então é isso, pessoal. Espero que as dicas tenham sido proveitosas para vocês. Usem e abusem da criatividade, de ângulos, enquadramentos e postem bastante fotos. Isso que importa. E aí, gostaram das dicas? Eu espero que sim, porque eu adorei. Mariana, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Larissa. Gente, olha, eu espero então que vocês tenham aprendido aí a lidar com as redes sociais. Boa sorte nos perfis profissionais de vocês. Agora nós vamos para o intervalo bem rapidinho, mas continuem de olho porque já já eu volto com mais.